Sejam todos bem-vindos. Sem mais delongas, na aula de ontem nós vimos o carbono 612, então tá aí o número atômico, o número de prótons existente no núcleo, e 12 é o número de massa, que é o somatório de prótons mais nêutrons. Então massa, número de massa é o somatório dos prótons e dos nêutrons. E se a gente fizer, obviamente, se ele tem 6 cargas positivas e como ele não tem nenhuma carga, significa que ele não é um íon, tá? Vamos lembrar bem rapidinho a diferença de átomo e íon. Átomos são espécies eletricamente neutras. Então, o mesmo número de partículas positivas, prótons, é o número de partículas negativas, elétrons. Já os íons, esses números são diferentes. Então, se eu tenho mais prótons, significa que eu tenho um cátion, que está carregado eletricamente com cargas positivas, e se eu tenho mais elétrons, que são negativos, significa que eu tenho um ânion, que é uma espécie que está carregada eletricamente com carga negativa em função de ter mais elétrons do que prótons. Neste caso, na representação do elemento químico, você vê que não tem carga, o que garante para nós que isso aqui é um átomo, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E aí ontem nós relembramos, né, a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p2, certo? E relembramos ainda que essa última camada aqui, ó, é o que a gente chama de camada de valência, ou a camada que vai indicar para nós os números de ligações que os elementos fazem. E me permitam, tá? Ontem eu falei disso, embora esse vídeo não vai, aquele vídeo de ontem vocês viram que não ficou postado em função de uma série de falhas, a qualidade ruim, mas eu discuti com vocês ontem a teoria do octeto, que fala que a maioria dos elementos químicos, dos átomos, adquirem uma estabilidade eletrônica quando possuem 8 elétrons na sua camada de valência. E da onde que a gente tirou isso? Nós tiramos isso em comparação com os elementos do extremo leste da nossa tabela periódica, da extrema direita, lá da família 18, a antiga família 8A, a família dos gases nobres. Com exceção do hélio, que tem somente 2 elétrons e, portanto, a camada K está completa, todos os demais que você lê lá, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e o organessônio, todos eles, sem exceções, têm 8 elétrons em sua camada de valência. E são pouquíssimos mais uma vez, reativos. Tá? Você tem alguns compostos, desde 1962, que a gente conseguiu formar. Tetrafluoreto de xenônio, hexafluoreto de xenônio, entre outros. A questão é, sob condições extremamente específicas, hostis a uma reação espontânea. Altas energias envolvidas, pressões exageradas, para que eles conseguissem reagir. Por quê? Porque são extremamente inertes. E então, relembrando, tá? Isso é só um feedback do que nós já vimos ontem. Estabilidade na química, na ciência, tem significado, né? É uma igualdade com menor energia. Se a coisa tem baixa energia, ela é estável, ela não reage, tá? Então, nós passamos a avaliar, e se você lembrar desses subníveis, na aula de ontem a gente viu que tem o S, o P, o D e o F. Esses subníveis de energia, eles aumentam a energia numa mesma camada do S2, depois o P6 tem mais energia que o S2, depois o D10 tem mais energia que o P6 e o F14 tem mais energia do que o D10, ok? A energia, vamos anotar aqui, energia aumenta nesse sentido, do S para o F. Então, se você olhar, você vai ter o seguinte. Eu vou ter aqui um orbital S, que a gente vai mostrar para vocês aqui o modelo de caixa, que nós já discutimos ontem. O que é orbital? Orbital é a região do átomo com maior probabilidade de encontrarmos o elétron. Esse vídeo vai subir para o YouTube, você vai conseguir anotar esse conceito com mais calma. Mas eu vou repetir em caso de você estar anotando. Orbital
é a região do átomo com maior probabilidade de encontrarmos o elétron. De quanto é essa probabilidade? 3/4, ou seja, 75%, tá? Pois bem, então eu tenho aqui que o subnível S só cabem 2 elétrons e ele tem exatamente os 2 elétrons. Revemos, na verdade, vocês já aprenderam isso no primeiro ano. Revisamos ontem que esses elétrons vão ter spins, momentos angulares distintos, onde um vai apontar para cima e o outro para baixo, e ele está apontando campo elétrico, que o campo magnético vai simbolizar horário e anti-horário. Temos ainda o subnível P, que tem, que cabem 6 elétrons. Lembra que a gente ensinou ontem? Divide por 2. Por que divide por 2? Porque cada orbital só cabe no máximo 2 elétrons. Então, se eu dividir por 2, eu vou ter 3 orbitais. Como eu só tenho 2 elétrons no subnível P, 1, 2. Pois bem, Lewis, quando propôs a teoria das ligações covalentes, o modelo da ligação covalente, onde ele vai abordar a perspectiva de que os elétrons são compartilhados nesse formato de ligação, ele propõe que você só pode formar uma ligação se você tiver elétrons desemparelhados. Então vamos lá. O orbital comporta no máximo 2 elétrons. Princípio da exclusão de Wolfgang Pauli. Ele vai dizer que os elétrons podem ter somente um conjunto de 3 números quânticos iguais, o quarto número quântico, que é o que indica o momento angular, precisa diferenciá-los. Tá. Se só cabem 2 elétrons num orbital, um no sentido horário, o outro no sentido... O horário é para baixo. Horário, e o outro é anti-horário. Regra da mão direita, vocês vão aprender isso em física, em eletromagnetismo. Então, se eu só tenho 2 sentidos possíveis de rotação, e aí nós vamos representar um para cima e um para baixo, eu estou dizendo que você não pode pôr os 2 para cima e nem os 2 para baixo. Você precisa alternar, um para cima e o outro para baixo. O que vai acontecer? Ó, se eu só posso ter 2 elétrons em cada orbital, e eu tenho uma quantidade que cabe em cada orbital, a gente precisa saber lidar a proposta da ligação covalente a esses orbitais. E aí eles vão dizer que do compartilhamento de elétrons, eu preciso ter o orbital, olha essa palavra, desemparelhado. Presta atenção. Se eu tenho um orbital, eu só tenho 3 opções. Ok? Se eu tenho um orbital, eu tenho 3 opções para ele. Vamos ver quais são as opções? Vamos lá. Primeira coisa, vou desenhar aqui o orbital. Representando o orbital no modelo caixa. Aqui. Qual que é essa opção? Orbital vazio. Isso é importante, viu? É importante porque isso aqui aumenta a energia do sistema. Qual que é a segunda opção? Orbital semi-preenchido. O orbital com elétrons desemparelhados, que é essa opção aqui, ó, um único elétron. E qual que é a terceira e última opção? Mas não tem mais opção que essas. A terceira e última opção é um orbital preenchido, um orbital que está com os elétrons emparelhados, em pares, tá? Opa, acabou. Então, percebeu que nós temos 3 opções para o orbital? A primeira é ele vazio, a segunda é ele semi-preenchido e a terceira é ele totalmente preenchido. Bom, então ainda com relação à energia crescente, ó, energia está aumentando do S para o F, nós podemos colocar essa situação aqui para a gente comparar. Ó. Seria o orbital totalmente preenchido, o que tem a menor energia, o orbital semi-preenchido, que tem uma energia maior do que o preenchido, e um orbital vazio, que tem uma energia mais elevada ainda. Tudo bem? Professor, você está falando de aumentar a energia, mas está descendo no quadro? Filho, olha a seta de orientação aqui. Ó. Essa seta está apontando do menor para o maior, em ordem crescente. Então, esse é o menor, esse está maior do que esse, e esse maior ainda. Combinado? Tá. Eu falei no início da aula que o nosso enfoque é discutir a hibridização do carbono, mas para isso você precisa pôr isso na sua cabecinha nesse momento. Anota aí se for o caso. A estabilidade
na ciência significa baixas energias. Menor energia é mais estável. Nós vamos precisar disso mais para frente. Me permitam, para quem gosta de fazer print de tela, me permitam apagar aqui, agora é a hora, 3, 2, 1, eu vou apagar esse lado aqui, tá? Porque aquilo ali eu vou deixar para a gente poder comparar algumas coisas. Bom, então, eu vou só transferir essa distribuição eletrônica do carbono para cá, porque eu vou ficar usando, tá? Então, o carbono é 6, 1s2, 2s2, 2p2. Nós sabíamos que o carbono realiza 4 ligações. Só que se você olhar a distribuição eletrônica do carbono, nós vamos ter o S, o 2s2 do carbono, e eu vou pôr aqui mais alto, não está alinhado, que é para você lembrar da perspectiva da energia, tá? 2p2. Ora, se para eu realizar uma ligação eu preciso de ter elétrons desemparelhados, ou seja, orbitais semi-preenchidos, qual é a expectativa que você tem aqui? A expectativa que você tem aqui é que o carbono não vai fazer ligação com o S. Por quê? Porque já está preenchido. Como que ele vai colocar mais elétrons? Se o limite é 2, ele já tem 2. Então não tem ligação aqui. Aqui ele pode fazer uma, legal. Aqui ele pode fazer outra, 2 ligações. E aqui? Não, aqui está vazio. Aqui não tem condição de... Ele não tem elétrons desemparelhados naquele orbital. Então nós temos um problema. Segundo a nossa distribuição eletrônica, o princípio de Aufbau, que foi proposto lá no século XIX, que foi desenvolvido ao longo da virada do século XIX para o XX, nós estamos com um problema nas 2 primeiras décadas aí do século XX. Por quê? Porque energeticamente nós temos um diagrama que responde bem, que legal, porém, entretanto, contudo, todavia, ele não explica a tetravalência. Tetra quantas vezes? 4. Ele não explica a tetravalência do carbono. E aí o pessoal fala, olha, tem um trem errado aí, nós vamos reagir. Foi aí, e aí talvez seja aí a confusão aqui no Brasil, que chama esse diagrama de distribuição de Linus Pauling, na verdade foi Erwin Magellan, e um químico alemão, mas aí tem um detalhe. Quem propõe a hibridização, quem propõe salva esse modelo, realmente é Linus Pauling. Talvez seja aí a confusão aqui no Brasil, da gente confundir o que Linus Pauling fez. Qual foi a proposta? É bem óbvia, não é? Ora, eu não tenho aqui essa situação de energia. Qual a situação de energia? O orbital totalmente preenchido tem menor energia. Então a energia aqui está aumentando nesse sentido. Ó. Seta maravilhosa. Nem a seta ficou torta, não. É o quadro que está torto. Tá? Então, olha só. 2, 1, 0. 2, 1, 0. Preenchido, semi-preenchido e vazio. A energia aumenta nesse sentido. Concorda que, olha, se eu mandar esse elétron daqui para cá, eu vou diminuir a energia do P, porque o P que tinha um orbital vazio agora vai ter os 3 semi-preenchidos, ele diminui um pouco a energia, isso é bom. Aí você vai dizer assim, professor, mas o S estava totalmente preenchido, se você tirar um elétron, ele vai aumentar a energia um pouco? Vai! Só que o aumento de energia no S não justifica, não inviabiliza, porque a redução de energia do P é muito maior. Então presta atenção. Em função da grande redução de energia que essa promoção eletrônica, isso aqui você vai chamar de promoção, porque foi promovido, né? Eletrônica, promoção eletrônica, certo? Também conhecido com o nome de excitação eletrônica. Podemos dizer então que o elétron está excitado eletronicamente. Ele foi de um nível de menor energia para um nível de maior energia. Porém, esse nível de maior energia, que é o P, decresce como um todo, justificando a promoção eletrônica. Até aqui tudo bem? Deixa eu dar uma olhada aqui por detrás das câmeras, como é que estão os comentários. Tá, né?
Aí nós temos um probleminha. Qual que é o probleminha? Pois bem. Bonito isso. Então agora, lembrando aqui, ó, que esse elétron saiu daqui, eu não vou apagar ele, eu vou riscar ele, porque você sabe que ele foi teletransportado ali. A gente chama isso de salto eletrônico, mas elétrons não tem perna, como que ele salta? Então ele não salta, ele teletransporta, ele deixa de existir no lugar e aparece no outro. É daí que sai a ficção científica aí do povo viajando no espaço. Pois bem, então agora eu vou ter, então, o 2s1 com apenas um elétron e o 2p3 com 3 elétrons. Galerinha, quantos elétrons, ou quantos orbitais, melhor dizendo, quantos orbitais no modelo de caixa aqui representados, nós temos que tem somente um elétron? Quantos ali? Ou seja, que estão semi-preenchidos ou que possuem elétrons desemparelhados. Orbitais que possuem elétrons desemparelhados. Quantos? Não é? Separa. 4. 1, 2, 3, 4. Olhando assim, perfeito. Porque nós já sabíamos, há mais de um século, que o carbono era tetravalente. Fazia 4 ligações químicas. Porém, o princípio da distribuição eletrônica, ou o princípio de Aufbau, previa apenas 2 ligações químicas. Aqui, ó. E aí alguém teve a ideia brilhante de promover esse elétron para cá. Esse alguém já disse o nome, Linus Pauling, um químico americano. E ele propõe, e ele ganhou 2 prêmios Nobel, hein? Um de Química e um da Paz. Ele põe esse elétron aqui e fala, ó, que legal, agora ele faz 1, 2, 3, 4 ligações. Ei, parabéns! Só tem um problema ainda. Vamos ver se vocês descobrem. E eu fiz questão de desenhar ele em desnível para você perceber que eles não têm a mesma energia. Então, nós temos um composto orgânico que é o mais simples dos compostos orgânicos de toda a vasta extensão da química orgânica, que tem mais de 9 milhões de compostos orgânicos conhecidos hoje, em 2020. Nós já passamos de 9 milhões há muito tempo. Então, nós daqui a pouco vamos passar 10 e aí vai embora. Porque, já comentei isso com você, a cada imersão de uma folhinha, você focar numa flor de uma espécie específica do cerrado e mudar os solventes, e mudar as técnicas de extrações, você vai descobrir uma substância nova, um novo componente. Então, é um mundo extremamente vasto a química orgânica, extremamente importante, tá? E aí nós temos uma curiosidade. Olha, qual que é o composto orgânico mais simples que existe? O composto orgânico mais simples que existe é esse aqui, ó. CH4. Ele é conhecido nos botecos e barzinhos com o nome de metano. É o famoso pum da vaca, que tem contribuído de maneira não muito agradável para o aquecimento, né? A potencialização do efeito estufa. Depois eu vou dar uma aula para vocês, não vai ser agora, sobre química ambiental e nós vamos discutir alguns efeitos, tá? O efeito estufa, sem ele não tem vida na Terra, então ele é mocinho, porque sem ele não tem vida. E nós, potencializando ele se torna vilão, porque ele começa a matar alguns organismos e atrapalhar aí um equilíbrio que é extremamente frágil. Então, metano, nós vamos aprender depois a dar nome nisso. Você usa um prefixo, que só tem um carbono, met. Um infixo, que não tem duplas ligações, que só tem um carbono. E O, porque é um alcano, um hidrocarboneto. Depois nós vamos discutir isso. Me permita expandir isso para você numa forma estrutural plana. E aí nós temos isso. Carbono, um hidrogênio para cima, um hidrogênio para cá, um hidrogênio para cá, um hidrogênio para cá. Ó, que legal! Tá aí o metano, 4 ligações, 4 hidrogênios. Então você pode dizer, parabéns, Linus Pauling resolveu o problema. Parcialmente. Por que parcialmente? Porque se você olhar aqui, agora, eu posso estabelecer, vou usar outra cor para você entender. Ó, uma ligação, concordam? Emparelhei elétrons. Uma ligação. 2 ligações,
3, 4 ligações. Uai, professor, por que está errado? Não é exatamente o que você está vendo? Ó. 1, 2, 3, 4 ligações. Por que ainda está errado? Pois bem. Lembra que a gente comentou mais cedo que o orbital S tem energia menor do que o orbital P? Está aqui escrito para você, ó. O orbital S tem energia menor que o orbital P. A gente está mostrando a ordem crescente nessa direção. Então, se o P é mais energético que o S, significa que eu teria, então, 1, 2, 3 ligações de maior energia, porque são feitas por orbitais P's. E uma ligação de menor energia, porque é feita por orbital S. Vou repetir para que você deixe essa ideia sedimentar. Então, de novo. Que a promoção eletrônica do 2s2 para o 2p2, transformando em 2s1, 2p3, resolve a proposta das 4 ligações, você já está em paz com isso. Está fácil. De fato, é isso que acontece. Esse elétron vai ser promovido, esse orbital que estava vazio agora está sendo preenchido, isso vai diminuir a energia do P, mesmo que aumente a do S, justifica o processo. Parabéns. A questão é, eu mostrei para vocês 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Porque ligação covalente é aquela que ocorre com compartilhamento de elétrons. Então requer que ambos tenham pares de elétrons, ambos tenham orbitais semi-preenchidos. Elétrons desemparelhados para que ocorra o parelhamento, certo? Ouvindo isso, então está tudo certo. O que ainda está dando errado? O problema está aqui, filhos. Ó. Isso aqui tem uma energia menor do que esse. Então o S poderia fazer uma ligação de mais baixa energia e 3 de maior energia. Então ele faz 4, porém 3 com energia maior e 1, que é o S, com energia menor. O problema é que se você vier aqui, vai perceber que essas 4 ligações que o carbono faz são iguais. O problema está aí. Essas 4 ligações aí são iguais, elas não são diferentes. Para que a gente pudesse resolver esse problema, nós tivemos que lançar mão da teoria, Linus Pauling, tá? Lançou mão da teoria de hibridização. Hibridizar é tornar de mesma energia. Eu já vou escrever, escrevi na aula de ontem, vou escrever na aula de hoje. Vou deixar aí para quem está fazendo prints da tela fazer, tá? Então, agora é o momento em 3, 2, 1, e eu vou apagar esse quadro para que a gente siga a nossa vida, tá? E aí eu vou escrever para você um conceito, que é o conceito de hibridização, que eu já disse ontem, já falei hoje, mas vou deixar aqui escrito para você ter acesso. Hibridizar é tornar de mesma energia. Essa foi a grande evolução desse modelo, que na verdade é um remendo de um modelo que estava falho, mas eu não vou entrar nesse mérito não, cabe a mim fazer. Então, hibridização, ou hibridizar, né? Hibridização. É o processo em que orbitais atômicos de energias diferentes tornam-se de mesma energia. Então, tem aqui uma coisa para chamar sua atenção. Tornam-se de mesma energia. Isso é muito importante. Porque eu pego algo que não tem a mesma energia e torno eles de mesma energia. Então imaginemos o seguinte. Quando você vê, e você pode ver o carbono em situações distintas, porque ele faz 4 ligações. Então eu posso ter um carbono
com essa configuração aqui, ó, onde ele faz 4 ligações simples, e aí não interessa quem é o ligante, tá? Eu estou partindo aqui que esse ligante aqui seja o hidrogênio. Mas isso não interessa. Ah, professor, mas se um deles for outro átomo, mas se um deles for diferente, essa ligação fio tem que ser diferente, porque ela é formada a partir de 2 átomos, e esses 2 átomos, se fosse um oxigênio aqui, por exemplo, já muda tudo, mas não é isso que nós estamos avaliando. Vamos avaliar aqui agora esse composto. Para que eu possa fazer uma dupla ligação com o carbono, eu vou apresentar isso. E para que você não se sinta desconfortável, para não pôr oxigênio, outro elemento, eu vou fazer dupla com ele mesmo, tá? Então eu vou apresentar para vocês o carbono nessa configuração. Depois nós vamos ter toda uma aula sobre esse composto, tá? Esse é o etileno. Quando a gente consegue ligar ele em cadeias, forma um polímero muito utilizado, inclusive para obtenção de sacolas plásticas. Essas que você, quando vai no supermercado e perto da sua casa, compra e põe suas compras dentro de uma sacola plástica. Essa sacola plástica é uma polimerização desse cara, o polietileno. E nós vamos falar disso depois. E nós temos também, ainda, esse outro cidadão aqui, quando o carbono faz tripla ligação. Tudo bem? Nós temos o carbono com ligações distintas. Essas são as 3 opções que o carbono pode apresentar, as 4 ligações que ele faz. Todas elas simples. 2 simples e uma dupla. Então eu estou sempre olhando um carbono, tá? Acho que eu vou até mudar a cor dele. Eu vou até mudar a cor do outro, na verdade, então, para que a gente olhe para o carbono só, tá? Me permitam mudar a cor desses carbonos. Nosso objetivo é olhar para o carbono que está em alaranjado. Tudo bem? Esse carbono, esse carbono, esse carbono. O outro é só estar ali para cumprir tabela. Então, dentro dessas 3 opções, 4 ligações simples, 2 simples e uma dupla, e uma simples e uma tripla, o carbono apresenta configurações diferentes, inclusive com energias diferentes. E aí a explicação que a gente tem para isso é o seguinte. Neste caso, as 4 ligações desse cara são iguais, são exatamente iguais. E a explicação que nós damos é, você tem um subnível S, lá na condição inicial, ok? Que tem seus 2 elétrons, e um subnível P, que também tem seus 2 elétrons. Até que você já entendeu, você está cansado de saber o que vai acontecer. Esse elétron vai ser promovido para aquele orbital, certo? Mas, como que a gente resolveu a questão de mesma energia? Pois bem, a gente aproxima eles e cria um orbital híbrido. Onde eu tenho 1, 2, 3, 4 orbitais. E agora, esse híbrido tem, cada um deles tem 1, 2, 3, 4 elétrons. Ou seja, olhando para cá, quantas ligações você espera que esse elemento realize? 1, porque está sendo preenchido, 2, 3, 4. Então a nossa expectativa é que ele realize as 4 ligações, e como elas estão no mesmo nível, todas de mesma energia. E esse aqui é um orbital sp3. Ixi, professor, não entendi não. O que é isso? Pois é. Nós não juntamos um orbital S com 1, 2, 3 orbitais P's. 1, 2, 3, 4. Então, um S com 3 P's, 4 orbitais. 1, 2, 3, 4. Então, é um S, P, 3. 3 orbitais P's com um orbital S. SP3. Esse é o carbono SP3. Curiosamente, esse é um assunto que você viu durante o seu estudo lá no primeiro ano do ensino médio, tá? Essa é matéria de primeiro ano de ensino médio. Então, eu só estou revisando. Só que agora vai ser cobrado de vocês conhecimento, então eu faço questão de fazer essa revisão, porque eu sei que é normal a gente dar uma esquecida em alguns assuntos, tá? Pronto, deu certo. Tá ligando um ventilador aqui, porque senão eu vou cozinhar. Ok até aqui? Tudo bem? E quando a gente tem a interpenetração frontal de orbitais, não precisa preocupar com isso agora, eu vou deixar para explicar isso no outro vídeo,
nós chamamos essa ligação de ligação sigma. Então, toda primeira ligação que se forma, todo primeiro par de elétrons entre dois átomos, ele é do tipo sigma, sempre, sem exceção. Então, aqui, ó, primeira é sigma, primeira é sigma. Agora, repare que aqui tem dois pares. Você tem a primeira que se forma, e aí não interessa se é de cima, se é de baixo, não interessa. Uma delas a gente sabe que é sigma, e a outra a gente vai chamar ela de pi. E quando você tem uma tripla, ó, a primeira que se forma é sigma, a primeira é sigma, sigma, e as outras duas serão pi. Então, ter uma ligação pi significa uma interpenetração de orbitais, e essa interpenetração de orbitais, ela é do tipo lateral. Deixa eu tentar explicar isso para vocês de um jeito fácil. Imaginemos o seguinte. Já vamos falar, só um segundinho. Estou aqui manobrando as canetas para você poder entender. Imaginemos, lembra quando vocês estudaram em matemática os eixos ortogonais x, y e z? Pois bem, está aqui representado. Os canetões são grossos, é difícil de guardar, mas é mais ou menos isso, ó. Eu vou explicar com isso aqui, depois eu pego. Isso aqui representa os orbitais P, quaisquer. P tem 3 orbitais, ó. 1, 2, 3. O P tem 3 orbitais, certo? Esses 3 orbitais P indicam que cada um deles, para que fique o mais distante possível do outro, eu vou abrir em 360 graus esses 3 orbitais e eu vou ter essa configuração em eixos ortogonais. Lembrando que aqui eu só estou mostrando um lado do orbital, um lóbulo do orbital. Você teria a continuidade para cá, para trás, para baixo. Ok? Então essa é a configuração mais afastada possível deles. E aí, ó, vamos imaginar o seguinte: esse eixo aqui que está deitado é o X, esse que está em pé é o Y, e esse que está para frente, aqui, ó, saindo da minha mão, indo para o lado da câmera, é o Z. Então, X, Y e Z. Tudo bem? Quando você tem uma aproximação frontal, mesmo que no espaço essa molécula pode estar vindo girando para os átomos se encontrarem, não vai fazer diferença, mas eu vou aproximar aqui, ó. Pronto, ó, aproximou. Percebe que o limite de aproximação, lembrando que o centro aqui das minhas mãos representa um máximo de repulsão, o máximo que vai fazer é isso aqui, ó. E eu posso estabelecer 3 ligações. O roxo com laranja, estão vendo? Roxo com laranja. Essa interpenetração aqui de frente, a gente chama ela de frontal mesmo, o nome é isso, é interpenetração, overlap do inglês, overlap, interpenetração frontal. Esse azul com esse preto lateral, esse azul com esse preto lateral. É por isso que um átomo que tem 3 pares de elétrons compartilhados, ou uma tripla ligação, como é o caso aqui, ó, você vai ter uma sigma, laranja e roxo, vermelho, laranja e roxo, frontal, azul e preto, promovendo essa lateralidade, essas ligações, essa interpenetração que é do tipo π, tá? Pois bem, vamos continuar. Nós já vamos concluir. Neste caso, o que a gente precisa saber? Nós precisamos saber alguns detalhezinhos. Entendido que esse aqui é sp3, eu preciso entender como que se processa esse caso. Uma ligação π, ela é feita por orbitais P's não hibridizados, de mais elevada energia. Então olha a complexidade que eu preciso mostrar nesse carbono laranjado. Ele faz 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Porém, das 4 ligações que ele está fazendo ali, 3 tem uma energia igual e uma tem uma energia maior. Porque dentro da proposta de energia, a ligação, eu vou pôr aqui, ó, tem a ligação sigma e a ligação π, e a energia é para cima, tá? A π tem maior energia que a sigma.
Até porque, se você lembrar da aproximação, essa aqui é frontal, essa aqui é laterais, está mais distante. Se eu aumentei a distância das cargas, eu diminuí a força, eu aumentei a energia, tá? É bem intuitivo isso. Ora, como que eu vou representar esse carbono que tem uma, duas, três ligações de iguais energias e uma quarta que é diferente? Bom, simples. Se eu disse para você que a ligação π se processa com orbital puro, não hibridizado, você vai ter exatamente, em todos os casos, você vai ter a promoção. Então aqui está o S. Deixa eu melhorar isso, esse orbitalzinho aqui ficou bem xoxo. Então eu tenho aqui o S, vamos separar um modelo aqui. Ó. Eu tenho o S, eu tenho o P, vou pôr mais aqui em cima, que tem 2 elétrons. Em todos os casos, tá? Vai ocorrer essa excitação de elétron para cá, ó. Todos eles, tá? Esse elétron vai sair e vai vir para cá, em todos os casos. Só que agora eu preciso ter um orbital onde eu tenho 3 ligações iguais, está aqui. Então esse carbono do etileno enlaranjado, ele tem 1, 2, 3 ligações iguais, que foi a união de um orbital S com 2 orbitais P. Então ele é do tipo sp2. E esse orbital puro, ele vai ficar com maior energia. Nem vou desenhar ele aqui, vou desenhar ele aqui. Eu vou ter um orbital que a gente chama de P asterisco, tá? P asterisco significa P puro. Um orbital puro. O que é um orbital puro? Que não foi hibridizado. Lá na biologia, você vai estudar que híbridos são mistura, por exemplo, de raças. Eu tenho hibridizações, híbridos em várias coisas, mas, por exemplo, do cruzamento do leão e o tigre, surge um híbrido, que não é, obviamente, que ele é, na verdade, estéril, ele não vai conseguir se reproduzir, ele é um animal que tem as características tanto do leão quanto do tigre, ele fica bem maior que ambos, curiosamente, e a gente chama isso de liger, tá? Que é uma mistura de leão-tigre. Temos ainda a mistura, né, do burro com a égua, o cruzamento do burro e uma égua, são espécies diferentes, e aí surge um animal que é estéril, que é a mula, né? Ela não consegue se reproduzir porque ela tem característica dos dois animais. Tá? Isso é hibridização lá na biologia. Na química é você pegar coisas diferentes, mas mistura, e eles têm agora de mesma energia. Bom, você já entendeu o processo aqui do carbono sp. Para o carbono sp, eu vou ter a mesma evolução, só que eu vou ter, né, aqui eu vou dar uma separada para esse carbono aqui que tem 2 sigmas, então ele tem um orbital, 2 na verdade, de menor energia, o sp, e 2 de energia mais acentuada, que é o que a gente chama de P puro, que não foi hibridizado. Aqui o sp e o P puro. Bom, para o carbono só existem essas 3 opções que você precisa saber. É claro, às vezes professor, mas o carbono pode fazer 6 ligações. 6 ligações? Você está olhando isso em qual revista científica? Porque aí você está indo além do que você precisa. Aqui para educação básica, o carbono faz 4 ligações. Eu vou contar para você que ele faz 6? Vou, lógico, eu vou te enganar para quê? Existem casos onde a gente consegue, já sabe, do carbono fazendo 6 ligações, mas você precisa disso agora? De jeito nenhum. Então o que você precisa? 4 ligações. 4 ligações. O carbono faz quantas? 4 ligações. Das 4 ligações que é possível para ele, você vai ter a hibridização sp3, você vai ter a hibridização sp2 e você vai ter a hibridização sp. Então, lembrando que dos 2 tipos de ligação, eu não vou entrar no terceiro, porque, enfim, há autores da inorgânica que vai defender a ligação do tipo delta, com alinhamento de orbitais dd. Eu não vou entrar nesse mérito. Vamos ficar no que é educação básica. Por exemplo, então, se você não vai entrar, para que você está comentando? Porque depois eu fico numa frustração quando vocês vão ler as coisas na internet e descobrem que existe, fica entendendo que a gente está mentindo para vocês ou que a gente não sabe. E eu estou em dúvida com relação a como me portar com relação a isso. Então, existe. Mas o que nós interessamos é as ligações que são do tipo sigma
e as ligações que são do tipo π. Se você aprender isso, isso é o que cai no seu Enem, isso que cai nos seus vestibulares. Então eu tenho SP3 com 4 ligações, SP4 sigmas, tá? SP2 que é 3 sigmas e uma π, e SP que são 2 sigmas e 2 πs. Vamos dar uma notada nisso? Então, no SP3 eu tenho 4 ligações do tipo sigma. No SP2 eu vou ter 3 sigmas mais uma π, e essa π é sempre de maior energia. E no SP eu vou ter 2 sigmas mais 2 πs. Ok? E aí me permitam, nós já vamos encerrar a aula. Eu vou mostrar para você os compostos que estão no quadro. Dá uma olhada, vamos ver se... Eu não sei se a gente vai conseguir... Só um segundo. Tá, pede para o meu assessor diretor vir para cá, porque eu tenho que ler as perguntas. Pessoal, o meu filho está aí fazendo uma atividade, eu pedi para ele vir para ver as perguntas de vocês, que agora eu estou lá de frente com o celular, não consigo. Eu não sei se está focando, mas se você conseguir ver isso aqui, ó, isso aqui, vocês estão vendo, seria um carbono sp3, porque ele é um carbono tetraédrico. Esse metano ali, ó, CH4, que é oriundo da decomposição de matéria orgânica, é isso aqui, ó. Isso aqui representa o metano. Então essas bolinhas brancas representam o hidrogênio, essa bolinha escura aqui, preta, representa o carbono, e esses canudinhos em verde representam as ligações estabelecidas entre os átomos. Tudo bem? Então se você olhar, todo jeito que eu virar, eles são iguais, o afastamento dele, o ângulo entre eles é o mesmo. E curiosamente, esse ângulo, quando você olha para o quadro, o que você espera estar vendo é um ângulo de 90 graus, mas não é 90, porque esse aqui está no plano e esse molécula é no espaço. Esse ângulo aqui é 109 graus, 28 minutos e 16 segundos. Vamos deixar o preciosismo de lado? 109 graus, tá bom. Então, por isso que você vai ver aqui, ó, esse desenho. Ó, se você colocar aqui na palma da mão, você vai perceber, se eu colocar dois no mesmo plano, vamos ver se eu consigo. Aqui, ó, coloquei dois no mesmo plano, ó. Na verdade, 3 no mesmo plano, ó. Observe, esses dois hidrogênios, esse carbono estão no mesmo plano, no plano da minha mão, ó. Porém, eu vou ter um hidrogênio para fora do plano e um hidrogênio para dentro do plano, para trás do quadro. Se eu desenhar isso aqui no quadro, era como se um hidrogênio saísse do quadro e o outro entrasse, ó. Olha aqui. Certo? Então, eles apontam, se você olhar uma figura geométrica, chama-se tetraedro. Esses hidrogênios vão apontar para os vértices de um tetraedro. Então, tem uma face do tetraedro aqui, uma face do tetraedro, uma face do tetraedro e a face de baixo, tá? Você tem 4 faces e muito curioso. Pois bem, já se você avaliar esse outro cara aqui, eles estão todos no mesmo plano. Olha, se eu tenho um círculo aqui de 360 graus, eu quero manter esses elétrons o mais afastado possível, e eu tenho 3 nuvens eletrônicas, ó, 1, 2, 3, eu preciso afastá-los o máximo possível, porque elétrons têm carga negativa e querem ficar afastados, e eu vou ter 120 graus, ó, o ângulo dessa ligação aqui é de 120 graus. Então o carbono sp3 é 109 graus. Um carbono sp2 é 120 graus. Tá? E eu tenho aqui a representação daquele composto. Ó. Dá uma olhadinha. É claro que, e aí aqui eu tenho os hidrogênios em branco, ó, branco, branco. Eu tenho esse carbono aqui laranjado, eu não tenho a cor laranjada, eu pus ele em preto, depois o outro azul, tá? E se fizer assim fica fácil para você? Tá, então tá bom. Esse aqui em preto, então é esse preto, o outro em laranjado eu pus em azul, porque eu não tenho laranjado, tá aí, ó. Esse é o carbono sp2. Se você olhar essa distância aqui é de 120 graus, essa aqui é de 120, essa aqui é de 120. Então, ao redor dele você tem um círculo completo, 360 graus. E aí você tem, divide por 1, 2, 3 nuvens, 120. Agora, olha o curioso. Olha a dupla ligação, como que a gente representa ela.
Você vê os dois tracinhos no quadro, você pensa que está junto, mas se você pensar que cada risquinho desse aqui representa um par de elétrons, como que eu vou manter 4 elétrons juntos? Não vão, eles se curvam, para ficar o mais afastado possível. Não tem dois risquinhos juntos, eles se curvam. Eu espero que tenha dado foco, eu não estou aqui para ver, não tem como, eu não estou tendo a direção de ninguém, a assessoria de ninguém, eu espero que vocês tenham enxergado aí. Se não ficar legal, depois eu vou mudar a estratégia. E para encerrar, nós temos o nosso carbono sp, tá? Que é ele tem duas ligações sigmas, uma, outra, e duas ligações πs entre os carbonos, tá? Então ele faz uma tripla ligação. E aí eu vou representar ele aqui de novo, ó. É o mesmo composto, está aqui o desenho, está aqui o modelo. Esse em branco são os hidrogênios, esse em preto é o carbono que está ali marcado em preto. Esse em vermelho seria o carbono laranjado, enfim, podia ter escrito aqui, né? Em vermelho e aqui em azul, perdoe, eu vou corrigir isso na próxima. Não, agora que eu me veio a cabeça. Mas se você avaliar, ó, é isso que eu quero que você veja. Você tem essas moléculas, essas ligações, esses pares de elétrons, o mais afastado possível um do outro. Porque senão, afinal de contas, eu tenho 2, 4, 6 elétrons juntos, tudo carga igual, negativo, eles vão querer se afastar. Então está aqui um modelo que representa bem a explicação para elétrons do tipo que formam ligações do tipo sigma e que formam ligações do tipo π. Bom, prezados, hibridização não é um assunto tão trivial assim não. Tá? Não é um assunto tão trivial assim não. Porém, eu vou ensinar um macetinho. Eu não gosto de macete, a nossa aula já até passou do horário. Eu não gosto de macete, porque eu acho que o macete mais atrapalha do que corrobora com o seu aprendizado. Mas professor, você não ficar naquele desespero, nossa, do que você está falando? Tem a regrinha da mão. Tá? Vou usar essa aqui, que não tem nenhuma ajuda. Olha aqui para essa mão. 4 dedos separados. Então, exatamente, qual que é o seu objetivo? Você vai imitar o número de ligações. O carbono só não faz 4 ligações, que a gente está discutindo? Então, repare. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 ligações simples. Então, a hibridização dele vai ser sp1. Você conta aqui, ó, o meio dos dedos. sp1, sp2, sp3. Vamos de novo, porque esse macete é curioso. Se você não tem muita afinidade com química, ele pode te ajudar muito no vestibular. Você olha para o carbono, vê que ele está fazendo 1, 2, 3 e 4 ligações todas separadas, você representa as 4 ligações separadas. Cada dedo aqui é uma ligação. Então, S é fora. Aqui embaixo, vamos chamar de vale do dedo, a parte mais baixa, você vai chamar de P. Então, vamos lá. SP1, SP2, SP3. Então esse carbono é SP3. Vamos representar esses aqui? Como que vai ser? Assim, ó. Eu tenho uma ligação simples, está aqui. Outra ligação sozinha, está aqui. E uma ligação junta, dupla, está aqui. Ó, fácil, né? Ah, professor, eu quero representar assim. Meu filho, você tem habilidade com seus dedos. Faz o que você quiser. SP1, SP2. Então, um carbono que tem duas simples e uma dupla, ele é sp1, sp2. Sempre. Fácil, né? E para encerrar, eu poderia ter uma outra situação onde ele tem duas duplas. Um carbono que tem duas duplas é o mesmo caso daquele último lá, tá? Então, seria algo mais ou menos assim, ó. Dupla, C, dupla. Esse carbono que faz duas duplas, ele tem uma sigma, uma pi, uma pi. Então, se você olhar, ele tem duas sigmas e duas pis, duas sigmas e duas pis. Então, não interessa, tá? Se ele tem uma tripla, aqui. Se ele tem uma tripla e uma simples, SP, SP. Professor, e se ele tem duas duplas, não é assim que a gente vai representar as duas duplas? Mesma coisa, SP. Tá aí, fácil demais, né? Um beijo no coração de vocês, até semana que vem, onde nós teremos as nossas lives, tá? Fiquem com Deus, um abraço.